Boa tarde para vocês, graça e paz para os que já conhecem Jesus, né? Que assim é com muito prazer que eu te dou a paz do Senhor Jesus. Gente, olha bem, vocês estão no canal Papo de Crente. Por que Papo de Crente? Porque a conversa de crente é sobre Bíblia, é sobre Jesus, é sobre Deus, né? Esse deve ser o nosso papo. Nosso papo deve ser de crente. Crente liberto, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Glória a Deus por isso, né? O que seria de nós se nós não fôssemos lavados e remidos pelo sangue de Jesus? Pela misericórdia de Deus quando ele morreu lá na cruz do Calvário. Mas o nosso assunto aqui é o seguinte. Eu estava lendo sobre Daniel e assim, tem coisas interessantíssimas na vida de Daniel para a gente aprender. Como já dizia minha mãe, que já está com Jesus, minha mãe falava sempre assim, vivendo e aprendendo. Em qualquer situação você deve aprender alguma coisa. Até nas situações ruins que você passa, que você vive, você pode reclamar, né, esbravejar. Eu tô passando isso, passando aquilo, mas naquela situação tem algo bom que você pode aprender. Pode ter certeza, nem que seja para depois você testemunhar daquilo, que é o mais importante. E falar para alguém que está passando naquela situação que você já saiu. Não é verdade? Então, vivendo e aprendendo. E eu estou aprendendo hoje com o livro de Daniel, né? Eu fiz um esboçozinho aqui. Não repare a minha maneira de falar, não, porque eu estou fazendo um trabalho dentário e está um pouquinho complicado de falar o S. S. Eu gostaria de ler com vocês. Gente, se vocês não me seguem ainda, não é todo dia que eu coloco vídeo, não, tá? Mas de vez em quando eu leio alguma coisa que Deus toca no meu coração, que Deus fala, a gente tem que passar para os outros aquilo que é bom, aquilo que foi edificante para você, edificante para sua alma, tu tem que compartilhar com os outros, né? Porque o que é bom para você não pode ficar só para você. Por isso você deve fazer o ID de Jesus. Porque a Bíblia diz, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. O que é isso? É compartilhar com os outros aquilo que Jesus fez por você. Que Jesus fez por você, pela sua vida de restauração, de libertação, de te dar salvação. Isso é tão bom que você deve compartilhar com os outros. Porque você pode pensar, a minha volta é tudo cristão, todo meio cristão. Não. Pega seu Instagram, seu YouTube, sua rede social, bota uma mensagenzinha lá. Pode aparecer alguém passar pela sua rede que nunca ouviu falar de Jesus. Ah, não tem? Tem. Tem sim. E tem aqueles também que já ouviram, mas não quiseram dar ouvido. Mas naquele dia, o Espírito Santo vai falar com ele, vai fazer ele te ouvir. Aí você vai lá, bota um versículo, bota uma mensagenzinha curta. Ah, você é tímido? Depois eu vou te dar um versículo lá em Apocalipse que fala sobre os tímidos. Eu não vou nem falar que você não vai gostar de ouvir. Sobre os tímidos. Cuidado. Peça a Deus para quebrar a sua timidez. Tá? Nem que seja para falar de Jesus. Gente, eu queria ler com vocês Daniel capítulo 1. É sobre o quê? Sobre o propósito e chamado nosso. Sobre o nosso propósito, nosso chamado. Tem pessoas que não sabem qual é o seu propósito da terra, qual é o seu chamado da terra, né? Mas existe um propósito, né? Para tudo debaixo do sol existe um propósito. Nós vamos ler aqui agora em Daniel capítulo 1, tá? Eu espero que esse vídeo não fique muito grande. Eu vou postar no YouTube também, para os meus seguidores de lá também. A gente sempre aprende. Eu aprendo com você, você aprende comigo. E todos aprendemos com a Bíblia, porque é a nossa bússola. Nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Ande na palavra e te irá bem todos os dias da tua vida. Assim que diz a palavra. Daniel, capítulo 1. Vamos ler.
Eu tô com... não tá muito bem posicionado. Só um momento. Deixa eu levantar um pouquinho aqui que tá cortando na minha testa. Deixa eu tentar aqui. Acho que agora melhorou. Quando eu ler a Bíblia vai cortar um pouquinho, mas depois eu volto para a posição. A educação de Daniel e de seus companheiros. Vamos lá. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Presta atenção. O Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim. Quem entregou quem? Daniel. Na mão de Joaquim, rei de Judá, e alguns dos seus utensílios da casa de Deus, a este levou-os para a terra de Sinar, para a casa de seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse, o rei disse para o chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, quanto dos nobres. Jovens, olha as características, os requisitos. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei o rei determinou a ração que eles deveriam comer, a ração diária. Qual era que o rei determinou? Finas iguarias da mesa real, mesmo que o rei comia, mandou que desse. E do vinho que ele bebia. E que assim fossem mantidos, tá? Essas pessoas, esses rapazes totalmente instruídos, capazes, né? E assim fossem mantidos por 3 anos. E no cabo dos quais assistiriam diante do rei. Aí iam passar a servir o rei depois desses 3 anos. Mas para isso ele queria eles bem fortes, bem robustos, né? Bem apresentável. Entre eles, agora vem nossa história, se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Primeiro, estavam indo como escravos. Mudaram até o nome deles. Eles eram escravos, não se mandavam mais. A saber, a Daniel, o nome de Beltesazar. A Ananias, o de Sadraque, o Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Obed-nego. Abednego. Desculpe, gente, eu li devagar. Abednego. Perdão. Apesar de eu estar de óculos, as letras ainda embaralham. Eu preciso fazer outro óculos, né? Sadraque, Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abednego. Resolveu Daniel firmemente, prestem atenção nesse detalhe, decidido, firmemente, ele decidiu, tá? Firmemente não se contaminar com as finas, não era qualquer iguaria, hein? Finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia, com nada que o rei comia, nem com o vinho que o rei bebia. Então pediu o chefe dos eunucos que lhes permitissem que não comesse para não se contaminar. Ora, Deus concedeu, olha bem, detalhe muito, lá na frente eu vou falar sobre os bolsos que eu escrevi, eu estou até dando uma adiantada. Às vezes a gente está numa situação tão terrível, tão triste, porque o ser humano passa, eu passo, você passa, ou já passou, vai passar, enquanto estiver nessa terra,
É luta e vitória, luta e vitória. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos, quando ele falou isso, quando ele fez esse pedido. O que significa isso? Significa que Deus estava vendo aquela situação todinha, aquela decorrer. Deus estava vendo. Porque na hora que ele pediu para o eunuco, Deus, diz o versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do eunuco. Porque na lógica da terra era para ele não aceitar. Não, você vai comer porque é a ordem do rei, você veio para cá escravo. E você vai ter que comer o que ele determinou e beber o que ele determinou. Mas não. Mas Deus entrou no meio. Coisa interessante isso aqui, gente. Deus entrou e fez com que o chefe dos eunucos aceitasse o pedido dele. Olha Deus aí, ó. Guiando para o propósito. É assim que Deus faz com a gente. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que dos outros jovens da vossa idade. Ou seja, se ele começasse a comer só aquilo que Daniel tinha pedido, o que ia acontecer? Ele podia ficar pálido, franzino, aparentando desnutrição. E o rei ia perceber, ia culpar o eunuco. E na época era morte. Não obedeceu, era morte. Né? Veria o vosso rosto mais abatido do que o dos outros jovens da vossa idade. Assim, poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Ou seja, eu posso morrer se eu atender esse seu pedido. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta, olha bem, a sabedoria de Daniel. Experimenta, peço-te, os teus servos, peço 10 dias. Daniel pediu 10 dias de experiência. Tipo assim, eu vou te provar que eu comendo essa comida não vou parecer tímido, fracote, abatido, desnutrido, né? Experimenta, peço-te, aos teus servos 10 dias e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Ou seja, no lugar das iguarias do rei, legumes e água. Então se veja diante de ti a nossa aparência. Ou seja, depois dos 10 dias, venha a nós e veja como nós estamos. Porque Daniel tinha certeza do que ele estava fazendo. Ele cria num Deus vivo e poderoso, né? Sabia, era orientação, tudo orientação de Deus, porque lá em cima está dizendo, né? Deus viu Deus olhou com misericórdia e começou a entrar nesse negócio aí. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei e segundo vires age com os teus servos. Veja os jovens que estão comendo as iguarias do rei, depois você vê a gente e vê se tem alguém desnutrido. Ele atendeu e experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Olha, gente, a gente faz um jejum de 10 dias comendo só legumes, é uma delícia porque eu amo legumes, mas a gente olha, será que eu estou bem nutrido? Entendeu? A gente já se sente, eu principalmente, se eu não tiver com a proteína, eu me sinto fraca, né? Tem que ter a proteína, mas aqui não tinha proteína, aqui era legumes. No fim de 10 dias, a sua aparência era melhor, estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam as finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o fino vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência com toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Ou seja, todos Deus deu sabedoria, mas a Daniel uma sabedoria diferenciada. Sabe por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Daniel, naquele negócio todo ali, como ele tem propósito da tua vida também no que você está passando aí. Não pense que é só tribulação, não. Tem propósito de Deus nisso aí.
Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxesse, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel. Ou seja, o rei fez assim uma avaliação geral, né? Falou com todos, mas não houve no meio deles como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Deus tinha um propósito ali com aqueles três. Por isso, passaram a assistir diante do rei. Começaram a servir o rei. Mais de perto, né? Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Daniel continuou até o primeiro ano do rei Ciro. Ou seja, Deus selecionou eles 3 e Daniel foi até o final do rei Ciro, até o ano do rei Ciro. Vamos lá. Eu anotei algumas coisas aqui, algumas coisas que me chamou a atenção nesse texto. Primeiro, sobre o propósito e chamado da nossa vida aqui na Terra. Todos nós temos um propósito. Temos, não adianta, eu não tenho. Tu tem um propósito. Todos temos. Deus não ia botar você nessa terra se você não tivesse um propósito. Nós temos decisões a tomar. Em toda a nossa vida, no decorrer da nossa vida, nós tomamos decisões. A maior decisão e mais acertada que você e eu tomamos foi quando a gente deu sim para Jesus. Quando a gente aceitou aquele sacrifício na cruz do Calvário. Essa foi a maior decisão da sua vida. O segundo sim mais importante é o sim do propósito, do chamado de Deus. Porque ele te salvou para algo. E quando você descobriu o que é aquele algo, e disse, sim, Senhor, eis-me aqui, eis-me aqui. Eu estou aqui para cumprir teu propósito. É o segundo sim mais importante da sua vida. Viva para cumprir esse sim. Viva para cumprir. Porque Deus tem grandes coisas nesse propósito para você. Às vezes tem pessoas que estão no meio de uma luta, no meio de um deserto, no meio da Babilônia, e está aguardando aquele deserto passar para ficar mais tranquilo, para poder começar a cumprir o propósito de Deus. Se Daniel fosse esperar sair da Babilônia, deixar de ser escravo para cumprir o propósito, ele não tinha cumprido o propósito nenhum. Ele viveu ali o resto da vida. Então, não espere passar a sua luta, não espere você sair desse deserto para cumprir o teu propósito. Deus tem algo a fazer contigo dentro desse propósito, dentro desta luta, dentro desse emaranhado que você não vê saída, mas Deus tem, porque existe um propósito disso aí. Como Deus fez com Daniel. Sabe quantos anos tinha Daniel quando aconteceu isso com ele? Mais ou menos 15 anos. 15 anos. Pensa hoje num rapaz, numa moça de 15 anos. O que tem na cabeça? Vou nem generalizar, porque a gente não pode generalizar tudo que a gente fala. Porque existem pessoas diferenciadas. Mas uma moça e um rapaz, um jovem, um adolescente de 15 anos hoje, cabeça é meio de vento, né? Tem pessoas que dizem que é a época da rebeldia. Daniel estava na época da rebeldia? Não. Daniel era um servo fiel ao Senhor. Era um menino, um rapaz, um adolescente. Mas ele tinha na essência dele servir a Deus, fidelidade a Deus. Outra coisa, eu pulei já, o que eu falei aqui sem ler, já peguei um pedação aqui já, então já vou pular. E Deus está esperando a sua decisão para cumprir este propósito, porque depende de você, tudo da nossa vida depende da gente. Tem pessoas que ficam esperando por Deus, né? Esperando Deus fazer. Deus não faz nada se você não está. Tu precisa abrir teu coração para Jesus entrar, senão ele não entra. Até isso, que é uma coisa tão boa, né? Deus quer nos salvar, Deus quer entrar na nossa vida, Deus quer fazer uma grande obra.
Ele podia falar assim, eu quero tanto abençoar minha filha, meu filho, eu quero tanto transformar a vida dela, eu morri por ela, eu vou entrar na vida. Mas se você não abrir o coração, nada disso acontece. Ou seja, esperou a sua decisão. Sem a sua decisão, Deus não pode agir. Ele não vai agir, ele não te atropela as suas vontades, seus desejos. Você tem que ter vontade e desejos transformados e permitir que Deus entre. Aí ele vai começar a agir. Aí ele vai começar a cumprir aquele propósito. Lá em Atos 13, 36. Vamos ler o que está lá em Atos 13, 36? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu e foi ter com seus pais. O que significa isso? Depois que Davi cumpriu tudo que ele tinha que cumprir aqui na terra, ele adormeceu. O que aconteceu? Ele morreu. Quando você cumprir todo o teu propósito, você morre. Enquanto você não cumprir seu propósito, tu vai ficar aqui nessa terra. Então, cumpra seu propósito. Não é para você morrer mais rápido, não. É para você, quando chegar diante de Deus, Senhor, tu me colocou na terra, eu te honrei, eu te servi, eu te adorei, eu fiz tudo o que tu quis, que tu colocou na minha frente para fazer e cumpri o meu propósito. Coisa linda, né? Chegar diante de Deus e falar, Senhor, eu cumpri meu propósito. Ou o Senhor falar para você, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o reino que está preparado para ti, e você cumpriu o seu propósito, aquele que eu designei. Que coisa linda, né? Gente, eu anseio por esse dia, anseio. Então Davi, havendo feito tudo, descansou, dormiu para encontrar com seus pais. Daniel tinha mais ou menos 15 anos. Imagine um rapaz adolescente de 15 anos ser tirado da sua terra, da sua família, afastado de sua mãe. O menino com essa idade é muito agarrado com a mãe, muito agarrado pelos pais, com a família. Eu vejo o exemplo do meu filho. Meu filho sempre foi muito agarrado comigo, né? Meu filho, quando se separou de mim para ir para os Estados Unidos, que foi propósito de Deus, foi para cumprir propósito de Deus, ele já tinha 26 anos e foi tão difícil. Imagine se ele tivesse 15 anos. Né? É difícil separar da mãe, separar do pai, da família, dos irmãos, de todos. E ainda ir para um país distante, não para ser livre como ele era, para ser escravo. Para ser escravo. Se fosse para ser livre, continuar livre, não. Para ser escravo. Servir no palácio ao rei. Então, ele foi separado de tudo, né? Isso aqui já era um motivo para os jovens de hoje ficar deprimido, ficar rebelde. Já estava na idade da rebeldia, como dizem, né? Eu nunca assumi isso para os meus filhos. Quando falam, a minha filha está acontecendo isso, estou passando uma luta com ela também, né? É a idade dela, é a adolescência, é uma idade terrível e tal. Eu nunca assumi isso, nunca admiti. Pessoal, olha, Deus que me guarde, que seu filho seja transformado. Mas só se for seu filho, porque na minha casa, meus filhos todos passaram pela adolescência e ninguém foi atribulado assim, não. Deus poupou os meus filhos dessa rebeldia que o mundo conhece aí, que eu não sei qual é essa rebeldia. Que com 14, com 15 anos, tá tudo aí batendo na mãe, batendo no pai, cheirando e fazendo coisas que desagradam a Deus, né? A gente tem que ter até cuidado das lives, que não se pode falar muita coisa. Fazendo aquelas coisas que a gente sabe o que é. Então Deus, graças a Deus, me deu essa graça de poupar meus filhos disso. Então é uma bênção, uma vitória. Mas porque foram criados na palavra, né? Então, ele foi separado para um lugar distante, para viver com pessoas sozinhos, desconhecidos, costumes diferentes, pessoas diferentes, e ainda como escravo. Já pensou? Você sair da sua casa hoje para ir para um país para ser escravo? Fazer o que te mandarem fazer. Não tem mais vontade. Até a comida já chegou lá, até a comida começaram a modificar. Não pode comer isso, vai comer isso, porque aqui no palácio é isso que se come. Gente, que coisa terrível, né? Só a misericórdia de Deus. Mas o que aconteceu com Daniel? Ele aceitou as circunstâncias. Ele aceitou aquela Babilônia que ele estava vivendo, que era tudo diferente, mas Daniel conseguiu viver dentro da Babilônia,
dentro de costumes diferentes, pessoas diferentes, sendo escravos, mas continuou com a mesma essência. Ele não mudou quem ele era. Ele continuou sendo o Daniel, servo de Deus, temente a Deus e fiel ao seu Deus. Que a gente não mude mediante as circunstâncias. Que a gente não mude se estiver dentro de uma casa onde só você é cristão. Onde só você serve a Deus. Está num lar incrédulo. Está num colégio atribulado, numa faculdade atribulada, que só ensina o que não presta, mas você é um servo de Deus. Faça a diferença ali onde você está, no seu trabalho, no seu colégio, no seu bairro, na sua casa. Porque nós pregamos só com o nosso testemunho. Nós não precisamos de abrir a boca para pregar. Nós pregamos com a nossa vida. Nossa vida é o maior testemunho para ganhar almas para Jesus. Daniel foi essa pessoa, foi esse jovem. Ele fez a diferença onde ele estava. Ele estava na Babilônia, lugar idólatra, rei idólatra, costumes diferentes, comendo coisas oferecidas a ídolos. Mas ele conseguiu sair daquela situação, viveu dentro da situação, mas não adquiriu aquela situação para ele. Não adquiriu aquilo para a vivência dele. Ele foi diferente. Ele foi separado. Dentro da Babilônia, ele viveu a fidelidade com Deus. Que coisa linda isso, né? Ele manteve seus princípios, né? Seus princípios, seus valores, o que ele aprendeu lá na origem dele. E isso nós devemos fazer também. Ser o mesmo em qualquer lugar. Agora eu quero te perguntar, qual é a sua Babilônia? Aonde tu está vivendo? É no teu trabalho, na tua escola, na tua faculdade, no teu bairro, na tua igreja? Que isso, irmã? Como é que vai chamar a minha igreja de Babilônia? Hoje em dia? Tem. Tem sim. Tem igreja que é uma Babilônia. Então, peça a Deus orientação. Senhor, aqui é o meu lugar? É para estar aqui? Eu devo estar aqui? Se está ensinando a palavra, se você está ouvindo a palavra de Deus, está te edificando, está sendo pregada a palavra genuína, ali é a fonte de água viva, é o lugar que você deve ficar. Mas se ensina a palavra errado, se você está aprendendo coisas que não conduz a uma atitude cristã, a uma vivência cristã, você não está conseguindo viver em santidade naquela igreja, irmãos, saia. Peça orientação a Deus, não faça nada com a sua cabeça. Resolveu, faça. Não, peça orientação a Deus. Tudo que a gente faz, a gente deve primeiro perguntar, Senhor, devo fazer isso? Não devo fazer isso? Ah, irmã, mas como é que eu vou saber? Que teve uma pessoa que já falou isso comigo, eu não consigo ouvir a voz de Deus, eu não sei como é que Deus fala comigo. Como é que Deus vai me dar uma resposta? Irmãos, a Bíblia diz que nós temos um Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Se ele habita em nós, ele está dentro de nós. Ele habita dentro. Nós somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então, se ele está aqui dentro, ele fala contigo. No teu coração, na tua mente. Agora, você tem que estar com o ouvido atento. Atento, coração atento, puro, limpo. Tira tudo que não presta para o Espírito Santo habitar e poder falar com você. Aí você dobra o teu joelho e diz, eu preciso tomar essa atitude, mas o que eu faço? Eu não sei o que eu faço. Tenho certeza que Deus vai te responder. Se você está se santificando para ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, você vai ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. E ele vai te direcionar. E nós temos que fazer a diferença como Daniel, né? Temos que fazer a diferença nesse mundo, na nossa casa, nas faculdades, no nosso trabalho, em todo canto fazer a diferença, em qualquer lugar. Mudaram, como eu já falei, mudaram tudo de Daniel, né? Mudaram até o nome. Vocês sabem esse nome que Daniel ganhou quando chegou no palácio? Esse nome Beltesazar, olha que absurdo, hein? E ele ficou caladinho, ele aceitou aquele nome. Não aceitou para ele no interior dele, mas respondia por aquele nome. Era o nome do Deus de Nabucodonosor. Aí você vai falar assim, mas eu como cristã não poderia, eu não posso aceitar
um nome de um Deus pagão, de um Deus endemoniado, que não é o meu Deus, me chamar desse nome, eu não vou aceitar mesmo. Daniel estava ali todo o tempo contrito com Deus. Pensamento, como eu acabei de falar, o Espírito Santo estava com ele. E ele tinha entendimento para fazer tudo que era correto. Deus estava guiando ele. Ele não aceitou na alma, no interior dele, mas ele respondia. Ele respondia por aquele nome. Aceitou tudo que fizeram com ele. Mudar a comida, tirar a família dele, mudar o nome dele, tudo. Ele conviveu com tudo isso e se manteve a mesma pessoa fiel ao Senhor. O mesmo detalhe, o mesmo jovem fiel ao Senhor. Que é o mais difícil, né? E esse nome era o nome do Deus de Nabucodonosor que deram a ele, para ele. Né? Mas a sua essência continua a mesma, que não interferiu em nada, em nada. Ele era livre, agora ele é escravo. Ainda tem o nome de um Deus endemoniado. Olha bem, presta atenção. E como escravo, ele tinha que obedecer. Ele não podia mais ter decisões, não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não. Ele era escravo, ele foi pego lá de Judá como escravo. Então ele tinha que assumir o papel de escravo. Vamos ler Daniel 1:5. Aqui no 5 diz o seguinte: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real do vinho e da bebida, e que assim fosse mantido 3 anos, ao cabo das quais assistiram, que eu já tinha lido tudo lá, né? Eu marquei alguns versículos interessantes. Ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Ou seja, determinou-lhes o rei as iguarias diárias. É o que eu já falei anteriormente. Então, os alimentos do rei era para ele comer. Ele não comeu, mas ele com sabedoria, ele soube dizer que não podia comer, não foi com rebeldia, não foi com briga. Porque senão, como escravo, ele podia até ser açoitado. Mas ele estava ali sendo guiado pelo Senhor Jesus. Lá na frente tinha um propósito que Deus ia fazer com ele. Deus ia cumprir na vida dele. Ele foi tendo sabedoria. Em Daniel 1:8, isso é muito interessante, que eu marquei aqui. Resolveu Daniel, olha essa palavra, gente, firmemente, ou seja, com decisão, com certeza, não se contaminar. Foi com decisão, eu não vou me contaminar e está acabado. Será que hoje fazemos assim? Satanás está lhe oferecendo uma bandeja linda, maravilhosa, que aos seus olhos é saborosa. E você decide não querer, ou você aceita e come aquele prato. Ou você aceitou e está comendo, e está vivendo e comendo aquelas iguarias do rei. Destruindo a sua alma, a sua essência e a sua fidelidade com Deus. Porque Satanás nos oferece coisas que aos nossos olhos carnais são coisas boas. Não pense que são coisas ruins. Aos olhos da carne. A carne pede pecado. A carne pede pecado. O Espírito pede santidade. A Bíblia diz que há um conflito entre a carne e o Espírito. Por quê? A carne pede as coisas desse mundo. E Satanás sabe o que a carne pede. E ele coloca na tua frente. Tu tem coragem de dizer não? Tu tem dito não? Não. Ou tu tem flertado com o pecado? Tem gente que diz não. E tem gente que flerta com o pecado. Flerta. De vez em quando dá uma deixazinha, vai na rede social. Oi, tudo bem? E aí? Tá sumida. Tá sumido. Isso é flertar com o pecado. Não flerte com o pecado. Satanás conhece a sua vida. Satanás sabe o que você faz. Não flerte com o pecado. Tenha a essência do Espírito Santo de Deus e lute para chegar ao céu. Então, ele resolveu firmemente, com decisão, eu não vou pecar, eu não vou me contaminar. E não pecou e não se contaminou. Não adiantou, rei, oferecer isso, oferecer aquilo, como você e como eu. Não adianta hoje Satanás oferecer isso, oferecer aquilo. Eu não vou me contaminar e acabou. Eu sou de Jesus, eu sou separada desse mundo, sou de Jesus. Eu estou no mundo, mas não sou desse mundo. A minha casa está lá em cima. Eu não sou da terra. Se alguém no mundo escutar e vai dizer, a pessoa está maluca. Não, eu estou nessa terra, mas eu não sou dessa terra. Mas nós não somos daqui.
Nossa mansão está lá no céu, nossa casa é lá no céu. Nosso futuro, nossa eternidade é no céu, não é aqui na terra. Quando você e eu morremos, tudo isso vai ficar aqui. Nada nós vamos levar. Nada nós vamos levar. Teria que ter um caixão para casa, um caixão para o carro, um caixão para o dinheiro, para tudo. Mas nada você vai levar, nada eu vou levar. Sabe por quê? Porque nós estamos aqui de passagem. A nossa casa permanente é no céu, com Cristo. E graças a Deus e glória a Deus por isso. Ainda bem. Então ele resolveu firmemente não se contaminar, com decisão, com sabedoria. Não, eu não quero estar acabado. Decisão, né? Deus estava vendo tudo na vida de Daniel. Tudo, 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 tudo. Agora, tem alguns motivos que Daniel, além dele querer ser fiel, querer continuar, fiel ele já era, continuar, ser fiel, ele tinha alguns motivos pelos quais também endossavam a vontade dele, né, de não se contaminar. Podia, aquelas iguarias, nós não sabemos exatamente quais eram as iguarias do rei, poderia contrariar a dieta judaica. Esse é um ponto. Poderia conter álcool. Outro ponto. E poderia ser consagrado a ídolos. Outro ponto. Mas acima de tudo isso, era a fidelidade a Deus. Que Daniel queria manter a fidelidade a Deus. Então, irmãos, a lição, me fugiu a palavra, a lição que aprendemos com isso, com a vida de Daniel, é o quê? Vivamos em santidade, né? Não viva flertando com o pecado. Paulo nos orienta a fugir da aparência do mal. Tem pessoas que acham, não, eu posso, eu sou forte, eu posso encarar ali aquela mulher, eu posso encarar aquele homem, uma pessoa que teve uma coisa no passado com você, tá, não tem nada a ver, mais nada. Eu posso encarar. Tu é o fortão, tu é a fortuna, tu é a isenta de tentação, tu vai... Não. Foge. Fuja da aparência do mal. Se você desconfiou, passou pela tua mente assim, o Espírito Santo deu um alerta, não passa por esse caminho não, vai pelo outro. Não flerta com o pecado. Não flerta com o pecado. Porque Satanás é muito astucioso. Você não tem noção. Então, nós precisamos parar de pecar, né? E tem aquela pessoa que já peca deliberadamente, como a Bíblia diz, né? No resto é sacrifício. Tem pessoas que falam, mas eu tô cometendo esse pecado. Será que é pecado? É tão pequenininho, tão simples. E Deus é amor. Deus é amor, Ele perdoa, Deus é perdoador. Tá brincando com Deus, né? Tá brincando com Deus? Deus é perdoador para aquele que se arrepende. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Não é o que confessa só também, não. Confessa e deixa, alcança a misericórdia. Agora, você não confessa e não deixa e fica flertando. Vai lá, volta. Desse jeito, não. E Deus é amor, sim, para te salvar. O amor dele foi tão grande para te salvar quando ele morreu na cruz do Calvário. Esse é o amor grande de Deus. E também o amor é muito grande para o dia que você se arrepender, ele vai te perdoar, seja o que for. O que for que você tenha feito, Jesus está pronto a te perdoar. Jesus está pronto a te salvar, a te libertar desses caminhos maus. Ah, mas eu sou uma prostituta. Não importa. Jesus falou para aquela prostituta, vá e não peques mais. Se você se arrependeu, quer seguir a Jesus e decidiu, como Daniel, decidiu firmemente não comer as iguarias do rei. Você decidiu firmemente não pecar mais? Jesus é o teu Senhor e Salvador. Ele vai perdoar teus pecados e ele vai te transformar e te dar uma vida plena em Cristo. Em Deus, uma vida plena. Uma vida diferente, outra vida liberta, transformada. E você vai contar o teu testemunho. Jesus salva, cura, liberta, transforma. Seja o pecado que for. Basta ter a decisão de ir, se arrepender, ir e não pecar mais.
Então, aqui quando você fala, Deus é amor. Ah, mas Deus não é amor? Como é que Deus vai me condenar? Deus é amor. Deus é amor. Tudo bem, Deus é amor. Ele já morreu na cruz do Calvário. Maior do que o amor que ele teve na cruz do Calvário para ti, para morrer por você e te perdoar os seus pecados e apagar tudo que você fez naquele dia. Agora, ele também é juízo. Vai ter um dia que todos nós seremos julgados por todas as nossas ações, pensamentos, palavras e obras. Que a Bíblia diz que aquele que pensar já pecou. Não pense que você está só aí pensando, fomentando os teus pensamentos malignos, desejando isso, desejando aquilo, mas você, não, mas eu não consumei. Você pecou da mesma forma. Eu peco da mesma forma. Se eu ficar ali alimentando pensamentos malignos, é o mesmo pecado. O que pensar já pecou. A Bíblia diz assim. Agora terá um juízo. Terá um juízo para mim e para você. Por quê? Porque existe uma escolha. Uma vez a pessoa falou para mim assim: "Ah, eu não acredito que Deus vá permitir que o diabo faça na grande tribulação tudo que fala." Olha que ignorância. Mas é até uma pessoa que tem uma certa realmente ignorância na leitura. Eu tenho até que admitir. Muito pouco estudo. E Deus não vai fazer isso. Deus não vai permitir que a gente sofra tanto na grande tribulação. Eu falei, claro que não vai. Se você e eu aceitar Jesus como nosso Salvador, mudar de vida, seguir a Cristo, for fiel a Jesus, nós não passaremos a grande tribulação. Porque Deus não vai fazer com que o servo fiel, que serviu ele a vida toda, com sinceridade, com fidelidade, com santidade. A Bíblia diz, sem santidade ninguém verá o Senhor. Aí você serviu com santidade, se esforçou, porque é difícil, mas você se esforçou. Aí você vai passar pela grande tribulação? Na mão de Satanás, comer o pão que o diabo amassou, o pão que o anticristo amassou. Deus não é injusto. Deus não é injusto. O nosso galardão é o céu, é a vida eterna. Não é passar na mão de anticristo. Desculpem aos pós-tribulacionistas que possam estar ouvindo esta mensagem nesse momento. Mas a Bíblia me dá respaldo para falar, me garantir que eu, e nem quem foi fiel até o fim, não vai participar do arrebatamento e vai passar na mão de anticristo. Eu tenho certeza disso que não, porque a Bíblia me prova isso. Sim, mas o assunto não é esse. Eu queria falar sobre o salário do pecado. Se você fez uma escolha de viver aqui na terra deliberadamente como tu quiser, alimentando os desejos da carne, fazendo tudo contrário à palavra de Deus, você infelizmente vai ter o salário do pecado. Vai conquistar o salário do pecado. Que é isso? A morte. Por quê? Romanos 6, 23. Vamos lá? Romanos 6, 23. Porque é bom a gente falar as coisas e ler, né? Romanos 6, 23. Diz o quê? Eu vou ler o versículo. O salário do pecado é a morte, mas... Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. O salário do pecado é a morte. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra. Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Tem o salário do pecado devido à tua escolha. Você escolheu o pecado, então o final vai ser morte. Morte eterna. No inferno com Satanás. É escolha. Irmão, você está dizendo que eu... Não, não estou dizendo nada. É escolha. Ainda está viva? Ainda está vivo? A esperança ainda de escolher o certo. De escolher Deus. De escolher viver com Cristo na glória. E você não vai ter como recompensa o salário do pecado. Mas a Bíblia também diz que mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus sempre nos dá um refrigério, né? Esse é o refrigério. Então, irmãos,
escolha a vida. Porque foi de graça, né? Nós temos que fazer escolhas certas, escolhas nessa vida certa. E nós estamos no final dos tempos. Nós estamos vivendo as últimas gerações, se não a última geração, pelos acontecimentos bíblicos que estão se cumprindo, né? E lá Deuteronômio 30, 19, vamos ler Deuteronômio 30, 19. O que que diz? Que é bom a gente estar sempre falando e mostrando na palavra, porque pode ter gente do outro lado aí que fala assim, mas não é nada disso, não creio nisso e tal, então quer brigar, brigue com a Bíblia. 30, 19, vamos lá. 39. Olha a questão da escolha. Os céus e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte. Olha bem. E a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que te vivas tu e a tua descendência. Fechou com chave de ouro. Escolha a vida, escolha a bênção. Não escolha a morte, não escolha a maldição. Escolha a vida e a bênção, para que tu e a tua descendência viva bem. Naquele dia, todos nós nos encontremos com Cristo. Deus nos deu escolhas. Tem pessoas que erram, sofrem o dano, pagam o preço e quer culpar a Deus. Por que Deus deixou acontecer isso? Deus não deixou acontecer nada, Ele deixou você escolher. E você escolheu a maldição, você escolheu a morte, você escolheu a doença, você escolheu o pecado, você fez escolhas erradas, escolheu tudo de ruim que tem nessa terra. Escolha a bênção, escolha a vida, não escolha a maldição nem a morte. Escolha viver com Cristo. Amém? Vamos viver em santidade. E para fechar, vamos ler Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. Se possível for, tenha paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Gente, tem pessoas que estão brincando, achando que vai entrar no céu de qualquer maneira. Sem santificação, ninguém verá o Senhor. Ninguém, nem eu, nem você. É difícil? É difícil. Mas a Bíblia diz que temos que porfiar, por ganhar essa salvação. Já ganhamos na cruz do Calvário, por ir até o fim. Lá em Apocalipse diz, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não é predestinado, não. Você não nasceu porque Jesus morreu, já te salvou, está salvo, acabou. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não. É o que porfia, é o que briga. Porfiar é brigar, lutar por entrar no céu. Porque a porta é estreita. A porta é estreita. Estreito é o caminho da salvação, espaçoso é o caminho que conduz à vida eterna. Escolha, pois, a vida. Escolha, pois, o caminho estreito. É difícil, mas com Cristo fica fácil. Com Cristo fica fácil, não é difícil entrar no céu. Basta você querer obedecer a Deus. Basta obedecer a Deus. Vamos lutar, vamos buscar santidade para chegarmos no céu naquele grande dia do arrebatamento que está muito próximo. A qualquer momento, Jesus pode voltar e arrebatar a sua igreja. E nós temos que estar prontos. Nós temos que estar preparados. Peça perdão todo dia, se arrependa todo dia. Mude de vida todo dia. Mude de vida. Senhor, não consigo, não tenho força. Peça a força a Deus que Ele te dá. Ah, não me deu até agora. Continua pedindo. Continua pedindo. Não conseguiu, dobra teu joelho. Senhor, não consegui. Senhor, eu pequei, eu não consegui, me perdoa. Por que Davi tinha o coração segundo o coração de Deus? Fala que o coração de Davi era segundo o coração de Deus. Era porque Davi não pecava? Como Davi pecou, hein? Como Davi pecou. Nós conhecemos todos os pecados de Davi porque está tudo na Bíblia. E ele era segundo o coração de Deus. Ah, então eu posso pecar porque Deus vai me considerar segundo o coração dele. Não. Não utilize, não aproveite as situações de outras pessoas para abonar o seu pecado. Não. Era porque ele tinha um coração arrependido. Ele tinha um coração contrito. Quando ele pecava, ele ficava mal. Mas não era mal para fingir, né? Igual certas pessoas. Ah, Jesus me perdoa e tal, lá dentro tá doido para pecar de novo. Não.
Ele tinha um coração arrependido verdadeiramente. Como Deus nos conhece por dentro e por fora, né? Ele entra até a divisão da alma e do espírito. Você sabe onde é a divisão da alma e do espírito? Eu nem imagino, mas Deus sabe. Sabe o que significa isso? Quando fala que a palavra é espada de dois gumes, que entra na divisão da alma e do espírito, é que ele vai na profundidade do seu coração, no profundo. Não adianta mentir para Deus, você não pode mentir para Deus. Você não deve e não consegue. Não pense que consegue, porque você não consegue. Eu não consigo. Então Deus, quando Davi pecava, Deus entrava lá no fundo do coração, lá no fundo, na divisão da alma e do espírito, para ver se ele estava arrependido realmente. Para ver se realmente aquilo que ele falava, Senhor, eu pequei, eu errei, me perdoa, estou arrependido. Se era verdade ou era mentira. E pelo que o Senhor fala que ele tinha um coração segundo o coração de Deus, é porque era verdade. Ele se arrependia realmente, com profundidade, e fazia tudo para não pecar de novo. Naquele erro, Davi não ficava pecando, não. Ele pecou uma vez com Batseba, quando Deus repreendeu a ele, nunca mais. Ele prometeu ao Senhor que nunca mais tomaria mulher nenhuma, depois de Batseba, e ele não tomou uma mulher nenhuma. Ou seja, ele prometeu algo a Deus e cumpriu. Faça isso também. Cumpra aquilo que você prometeu a Deus. Senhor, nunca mais vou pecar. Senhor, nesse erro pelo menos não vou pecar. Senhor, me protege de pecar em outros erros, me conduz, me orienta, me mostra. Senhor, me dê sabedoria, mas eu não vou pecar mais. Eu me arrependo profundamente desse pecado. Eu me arrependo. E se Deus vê que você está realmente arrependido do fundo da tua alma, Deus te perdoa. Te perdoa e tudo muda. Ele passa a borracha em cima daquilo, ele não te leva. A Bíblia diz que ele joga no mar do esquecimento os nossos pecados. Mas sabe quando é isso? É quando você tem esse arrependimento puro, profundo, e vive uma vida de santidade como Daniel viveu. Será que hoje nós viveríamos essa vida de santidade como Daniel viveu? Nós teremos essas decisões que Daniel teve? Será que teríamos? Vamos procurar ter. Vamos procurar ter. Para viver uma vida de santidade. Porque sem santidade, a Bíblia diz que ninguém verá o Senhor. Ninguém verá o Senhor. Então, no dia do arrebatamento, se não tiver em santidade, pense bem, o que tu anda fazendo, aonde tu anda colocando seus pés, onde tu anda entrando, o que tu anda gastando com teu dinheiro, o que tu anda fazendo, o que tu anda usando a sua boca, a sua língua, tá difamando seu irmão, tá pregando mentiras, tá fazendo coisas que desagradam, que Deus sabe que não é verdade, você fala que é verdade. Coisa que é mentira e tu fala que é verdade, e coisa que é verdade e tu fala que é mentira, para difamar e prejudicar o seu irmão. De tudo, a Bíblia fala que de tudo na nossa vida Deus trará conta. Tudo Deus trará juízo. Aquele grande dia, aquele grande telão, vai passar a minha vida e a sua. Não vai ter para onde correr. Hoje eu posso até ter esquecido de alguma coisa lá para trás, mas naquele telão vai aparecer. E você também. Então, vamos viver em santidade. Porque sem a qual ninguém verá o Senhor. Fiquem com Jesus. Se quiser, me siga em Papo de Crente 2021. Deus te abençoe. Amém.